Ficar muito feliz. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus num texto que eu orei a Deus, consultei a Deus, e Deus me confirmou a ministração dessa noite. Que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Não sei quem é bom de memória, mas a última vez que esse texto foi ministrado no culto oficial, foi o pastor Spurgeon que deixou uma mensagem quando ele nos visitou. E quando eu abri esse texto hoje, porque eu gosto da gente não ter o cuidado de trazer uma ministração da palavra na direção de Deus, eu me lembrei automaticamente. E quando ele entrou, quase que eu digo assim, rapaz, prega naquele texto, né? Amém. Se pessoas de outra religião iam dizer que eram outras coisas, né? Umas coisas que se encaixam. E para a gente é Jesuicidência. É Jesuicidência. Então o texto diz, João, texto segundo João. O capítulo de número 14. O tema da nossa ministração é o que Jesus quer de você, segundo esse texto que nós vamos ler. Leiamos, por favor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos repetir o versículo de número 1, por favor? Não. Daqui a pouco nós iremos ler outros versículos. Me permitam fazer um panorama rápido do que é chegar na cena do Evangelho segundo João, capítulo de número 14. Jesus, no começo da semana, ele já estava inclusive na sua última semana no seu ministério terreno. Nós estamos em uma quinta-feira à noite, entardecendo, anoitecendo. Jesus, no domingo, no início da semana, já havia entrado em Jerusalém de uma forma triunfal. Diz a Bíblia, narrado até mesmo por João, montado em um jumentinho, em um filho de uma jumenta, cumprindo inclusive a profecia, Jesus adentra de uma forma triunfal em Jerusalém. Passam alguns instantes, começa-se uma disputa entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus. Eles estavam querendo saber quem seria o maior no reino dos céus. João não registra, mas o outro evangelista registra, que a mãe dos filhos de Zebedeu disse assim, Senhor, que no teu reino um filho meu sente à tua direita e o outro filho meu sente à tua esquerda. E eles estavam com alguns problemas de relacionamento entre eles. Jesus resolve esse problema na última quinta-feira de Jesus na terra, e quando ele também institui a nós a Santa Ceia. Quem estava hoje na Escola Bíblica Dominical vai lembrar que nós estudamos hoje sobre a Santa Ceia do Senhor. E diz a palavra de Deus que Jesus resolve o problema dos discípulos, cingindo-se com uma toalha, ele coloca a toalha em si e vai lavar os pés dos discípulos. Se eles estavam disputando quem era o maior entre eles, o verdadeiro maior estava dando uma lição de humildade a eles. Se Deus nos permitir, em um outro momento a gente ministra só sobre isso. Mas como eu disse, é um rápido panorama sobre o que é João 14. Bem, nesse momento, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro não aceita que Jesus lave os seus pés. Ele sentiu que aquilo era humilhante, que Jesus não merecia fazer aquilo. Mas Jesus disse para ele, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Mas antes Jesus já tinha dito, tu não entendes agora, mas tu vai entender depois. E de fato, eles todos entenderam depois. Porque Jesus disse para eles, irmão Labaiano, após lavar os pés de todos, e claro, Pedro disse, Senhor, não lava só os meus pés não, lava minha cabeça, lava minhas mãos, me faz mergulhar. Em outras palavras, o que ele entendeu, que ele queria fazer parte do reino espiritual do Senhor Jesus. Jesus resolve um problema muito grande, de uma forma muito humilde. E ao lavar os pés dos discípulos, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Jesus resolve um problema de ego, Jesus resolve o problema que estava nascendo e não seria justo que tivesse aquele problema naqueles instantes. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Foi como Jesus resolveu. E instituindo a Santa Ceia, antes de chegar na instituição dessa Santa Ceia, nos diz a palavra, que Jesus disse para eles, olha, eu vou para um lugar e vocês não podem ir para lá. Imagine só pessoas que estavam andando com Cristo há mais ou menos 3 anos, pouco mais de 3 anos. E agora, a esperança que eles tinham, o amigo verdadeiro que tinham, o companheiro que tinham,
o Senhor quietinho, agora estava dizendo: eu vou sair de perto de vocês. Eu imagino um clima pesado. E eu nem posso esquecer de outra parte de um clima pesado, quando Jesus revela que ele seria traído. Está no texto. E a Bíblia diz que João reclina a cabeça no peito de Jesus, e Pedro sinaliza assim para ele, tipo, está no texto, né? Pedro sinaliza para ele para perguntar quem seria aquele que iria trair o Senhor Jesus. E Jesus diz: aquele que der o bocado de pão. E ele levou o bocado de pão e entregou a Judas Iscariotes. E Jesus disse para eles: um de vocês há de me trair. Começou a ficar pesado o clima naquela reunião espiritual. Mas passa o tempo, aí sim Jesus diz para eles: eu vou para o Pai. Eu vou para um lugar onde vocês não podem ir no momento. Eu vou para um lugar onde vocês não podem ir no momento. Então quem estava ligado a Cristo, apaixonado por Cristo, amando a Cristo, começou a sentir como se fosse ser abandonado. Aquelas palavras de Jesus, irmã Thalita, ecoava naqueles corações daqueles homens, porque eles achavam que eles seriam deixados, que eles seriam largados, que eles seriam abandonados. É nesse cenário de medo, nesse cenário de pânico, que Jesus chega e diz para eles: não se turbe o vosso coração. É num cenário quando eles achavam de que seriam deixados para trás, Jesus fala algo ao coração deles, e é com base nesse capítulo 14. Não iremos falar de todos os versículos. No nosso entender, nós iremos falar de 3 hoje, talvez 3 domingo que vem, não sei, vou entregar nas mãos de Deus. Mas o tema da nossa reflexão é o que Jesus quer de você, com base nesse texto. E você já leu. A primeira coisa que Deus quer de você está lá no versículo 1 do capítulo de número 14, quando ele diz: não se turbe. Então o que Deus quer de você? Ele quer que você mantenha a calma. Quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, essa palavra no grego, tarasso, ela pode variar tanto para o feminino, tarashi, ou taraço no masculino, e todas representam a mesma palavra: perturbação. Não é força, não é fechar a porta com força, é perturbação. Jesus estava dizendo: não perturbem-se. Jesus estava dizendo: não perturbe o coração, não permitam que a aflição tome conta de você. Jesus estava falando, em outras palavras, não deixe que os teus sentimentos e que as tuas emoções dominem você. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Ele estava dizendo: domine os teus sentimentos. A gente sabe que dominar sentimento não é algo simples. É uma tarefa difícil. Quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração, ele não está falando do coração como uma bomba que vai levar sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo. Jesus estava falando, de fato, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Mas ele sabe que o que faz a gente sentir tem a ver aonde a gente está, o que está acontecendo. O ambiente onde eu me encontro vai influenciar o que eu sinto, e no que eu sinto, e como eu sinto. O meu ambiente pode influenciar diretamente nas minhas emoções. E quando eu digo ambiente, digo de tudo. Podemos enfrentar um parente enfermo, como eu estou enfrentando. Nós podemos enfrentar um desemprego. Nós podemos enfrentar um luto, como nós estamos enfrentando. Nós podemos enfrentar alguma situação que nos entristeça, às vezes um desentendimento no trabalho, na família ou em qualquer outro lugar. O ambiente vai provocar em mim emoções. E o que Jesus está dizendo: não te deixa que as tuas emoções te tragam aflição. Jesus está dizendo: domine, não seja sentimental demais. Tenha sentimento, tenha emoção, porque você foi feito por Deus, e o ser humano, na sua natureza, ele tem sentimentos e emoções. O que Jesus disse: domine-as. O que Jesus quer de você, segundo
João capítulo de número 14, é que você mantenha a calma. Por que Jesus estava dizendo isso para aqueles discípulos? Porque eles iriam viver os piores 3 dias da vida deles. Nós estamos numa quinta-feira. Jesus está instituindo a Santa Ceia do Senhor. Mas na sexta-feira, Jesus seria preso. Na sexta-feira, eles viriam a esperança de salvação sendo presa. Na sexta-feira, eles viriam a esperança de salvação sendo manietada. Eles veriam que na sexta-feira a esperança de salvação seria morta. E da forma mais humilhante de que se tinha notícia naquele período. Jesus prepara os seus apóstolos e os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Irmão, você e eu não podemos controlar o que vai acontecer amanhã. Nós não podemos, a não ser que Deus revele, dizer o que vai acontecer de bom ou de ruim amanhã. O que Deus quer de mim e de você, que sejamos cristãos preparados. Porque o que Jesus estava fazendo com os apóstolos? Preparando-os. Eles nunca tinham visto Jesus com medo. E no capítulo 12, versículo 27, Jesus revela que ele está com medo. Jesus demonstra que está com medo. O versículo fala que ele estava angustiado. E como é que eles sabem? O comportamento de Jesus não é o mesmo. E segundo, Jesus mesmo externa que ele estava angustiado. Mas mesmo assim mostra para mim e para você que quando os eventos da crucificação começaram a se executar, Jesus, apesar de ter emoções, se mantém no controle de suas emoções. Quantas pessoas você machuca quando você não se domina? Quantas pessoas você fere quando não vigia com as tuas palavras? Quantas pessoas você machuca quando resolve explodir com elas? Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Da mesma forma como eu não devo turbar ninguém, eu não devo afligir. Eu não sei o que vai acontecer amanhã com a minha própria vida, mas eu sei que a minha história, ela tem um autor, e esse autor não sou eu, porque eu já entreguei a minha vida nas mãos dele. Por isso que Jesus estava dizendo: não se turbe, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Deus quer que você se acalme. O cristão não tem que ser alguém desequilibrado. Não, meu irmão. O cristão, ele tem que manter uma postura. O cristão, ele tem que se comportar como quem serve a um Deus que tem tudo no controle de suas mãos. Você tem noção do que é isso? Não estou dizendo que você não vai se apavorar, porque eu tenho pavores, eu tenho minhas angústias, eu tenho os meus medos, sou humano, você também. Mas há uma diferença quando eu entendo que eu preciso manter a calma, independente da situação que eu esteja enfrentando. Você acha que é possível alguém ter uma angústia pior ou maior do que a angústia que Jesus sentiu? Impossível. Mas Jesus disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Porque é fácil turbar o coração. Jesus está dizendo: não se entrega às emoções, tenha domínio delas. Porque quando nós não dominamos as nossas emoções podem nos prejudicar. Quantas decisões precipitadas que as pessoas tomam com base em suas emoções, com base em suas explosões. Pedro fez isso. Parece que ele esqueceu o que Jesus tinha dito: não se turba, não te perturba. Você sabe que quando Jesus foi ser preso, Pedro foi o primeiro a tirar uma faca que estava na sua cintura e cortou a orelha de um soldado chamado Malco. E para mostrar que ele estava num total controle, até a orelha do soldado voltou para o lugar. Temos a primeira cirurgia plástica feita na história da humanidade. Jesus devolve a orelha. Jesus tem tanto controle que nem o mínimo do prejuízo a quem não tem nada a ver não será dado. Jesus coloca de volta.
Irmão, será que hoje Jesus não tem que voltar às orelhas que você anda arrancando por aí? Deus está falando. Será que Deus não tem que trazer de volta o sentimento que está sendo arrancado do coração de alguém por conta das tuas palavras e do teu comportamento? Será que você acha que os teus problemas devem ser resolvidos do teu jeito e não como a Bíblia diz que você tem que ser? Se eu fosse você, e se for o caso, ainda hoje, eu pegava as orelhas que eu arranquei para colocar no lugar. Porque não é porque algo fugiu do controle que a culpa é da minha esposa. Não é porque algo fugiu do controle que é a culpa do seu marido. Não é porque algo fugiu do controle que é culpa de Deus. Mas nós amamos o sentimento de colocar a culpa em alguém, não é? Começou lá no Éden, quando o homem não quis assumir que ele falhou e que ele errou. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Deus quer que você seja um crente equilibrado, uma pessoa equilibrada. Pastor, um crente equilibrado não chora? Está escrito isso aqui? Não. Choramos. Temos emoções. Temos medo. Jesus disse. Eu não estou dizendo que o irmão tem que privar as suas emoções. Nós temos que controlar as nossas emoções. Porque se você estiver desequilibrado, você vai ferir pessoas. Se você estiver fora do controle, se você entregar a sede das suas emoções, você irá ferir alguém que não merece. Alguém que não merece pode ser ferido por uma falta de domínio, por uma falta de controle, por uma explosão. Irmãos, depois que a gente explode, nem os cacos a gente consegue pegar de novo. Quanto mais reconstruir. Mas Jesus disse: não se perturbem. Ele não estava dizendo para nós, irmã Carla Góes, vivermos na expectativa de que coisas ruins vão acontecer. Não é isso. É justamente o contrário. Não importa o que vai acontecer amanhã, nem de bom e nem de ruim, porque até a emoção boa pode ser ruim. Quantas vezes você disse que ia fazer alguma coisa porque se empolgou e depois se arrependeu de ter dito na empolgação de que ia fazer? Meu irmão, isso tu disse, você vai penar para cumprir. Por quê? Estava empolgado, prometi animado. Você está recebendo a palavra de Deus, irmão? Não se turbe o vosso coração. Palavra de Deus para nós. Não se turbe o vosso coração. Palavra de Deus para nós. O que Deus quer de você, segundo João, de capítulo de número 14, que você mantenha a calma. Foi o que ele disse aos seus discípulos. Jesus estava dizendo para eles: mantenham a calma, porque amanhã vocês vão viver coisas que irão destruir os sentimentos de vocês. Mas não para por aí. O mesmo capítulo 14 de João me revela mais outra coisa que Jesus quer de mim. Continue no texto. Não se turbe o vosso coração. Aí diz o quê? Credes. Credes. Repita essa parte até o ponto final. Credes. Jesus quer que você tenha fé. Do jeito que Deus quer que você mantenha calma, Jesus quer que você tenha fé. Ele disse: credes em Deus. A solução para enfrentar situações adversas é através da fé. É com fé. É cheio de fé para alcançar aquilo que for a vontade do Senhor para nós. Jesus estava dizendo: credes em Deus. Essa palavra no grego é pistis, que significa crer, fé, confiar. Jesus quer que você confie. Jesus quer que você creia. Eu estive em aula ontem pela manhã e à tarde, na verdade eu tive aula o final de semana toda, mas na tarde uma professora de uma disciplina específica trouxe um artigo muito interessante.
Ela mostrou para nós, é uma professora de genética, e ela mostrou para nós um acompanhamento psicológico que fora feito com pacientes oncológicos, pacientes que lutam contra o CA, você me entende? E desses pacientes, durante 6 meses, eles foram acompanhados, alguns, por um tempo, 6 meses. E os pacientes que falavam palavras, eles não classificaram a fé deles. Que tipo de fé eles estavam crendo? Mas os pacientes que falavam palavras do tipo de que não vou me entregar, eu vou lutar, eu vou continuar, não vou desistir, não vou parar, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus pode me curar, o que eu estou enfrentando está na vontade de Deus, eu vou resistir. Estou falando de ciência para os irmãos. E a pesquisa feita, o estudo feito, que desses pacientes que foram acompanhados e que mantinham palavras positivas, viveram em média 18 meses a mais do que os pacientes que resolveram se entregar. Jesus sabe que a vida aqui não é fácil. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas ele te dá o antídoto. Mas tende bom ânimo. Meu irmão, em nome de Jesus, desenvolva a fé de que o que aconteceu na sua vida ou na vida de alguém não fugiu do controle das mãos do Senhor. Jesus estava falando para aqueles discípulos: vocês vão precisar de fé, vocês vão precisar crer, porque esse verbo, essa palavra pistis, quando estava ligado a Cristo, muito especificamente em João capítulo 14, estava inclusive querendo dizer, estava intrinsecamente dizendo que ele, Jesus, era o mensageiro. Por isso que ele disse: crede em Deus e crede também em mim. Acreditem que eu sou um mensageiro enviado por Deus. É o mesmo verbo atrelado a João Batista, enviado por Deus para que pregassem o Evangelho, preparando o caminho para o Salvador. Jesus não quer que você enfrente a vida e os problemas como de quem não tivesse um Senhor. Irmão, tem crente, ô meu irmão, que ele se maldiz tanto, murmura tanto, reclama tanto, só sabe usar os óculos da murmuração, nunca está satisfeito com nada. Uma comida, ou ela está muito doce, ou ela está salgada. Quando ela não está salgada, ela está insossa. Mas nunca consegue dizer assim: estava boa. Pessoas amarguradas, que eu não vou falar da história delas, cada um tem a sua particularidade. Estou falando de pessoas que nunca conseguem estar satisfeitas com nada. Acham defeito em tudo, até onde às vezes não existe. Meu irmão, se você está vivendo uma situação, e se você começar a dizer: não vai dar certo não, pois você está certinho, não vai dar certo mesmo. Mas se você tem Deus na tua vida, no mínimo você vai falar coisas: eu creio que o meu Deus está no controle da minha vida. Foi por isso que Paulo escreveu aos irmãos da Tessalônica, dizendo para eles: meus irmãos, quanto aos que dormem, não sejamos ignorantes, como que não tivéssemos esperança. Nós, vivos, não iremos preceder de maneira nenhuma aqueles que já estão dormindo. Paulo provoca os irmãos a entenderem que há um consolo em Jesus. E mais do que consolo, há uma esperança em Cristo. Mas essa esperança só é vivida se você desenvolver fé. Se você não desenvolver fé, você não vai conseguir sobreviver. Se você tem uma noção de que a vida é um campo de batalha espiritual, você vai dobrar os joelhos, você vai clamar,
você vai orar e vai desenvolver fé. Agora, se você se entregar, se você não se importar, se você não se relacionar, você não vai ver Deus agir. Ah, pastor, mas se Deus tem poder, mas exige de você fé. Jesus disse: credes em Deus. Era como se dissesse: amanhã vocês vão ser espalhados. Estão brigando aqui hoje, mas amanhã vocês vão estar espalhados. Estão se desentendendo hoje, mas amanhã vocês estarão correndo, se escondendo. E o próprio Pedro disse: Senhor, eu quero ir para onde você vai. Jesus disse: tu não podes ir agora. Ele disse: como? Eu sou capaz de dar minha vida por você. Foi aí que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Jesus não disse o galo cantar 3 vezes, Pedro negar 3 vezes. Está na Bíblia. Tu vais me negar. Imagina o clima dessa reunião. Poderia ser já um clima de morte, mas o que Jesus disse para eles: credes em Deus. Se está te faltando fé, te estimula. Se você ficar vendo a situação ruim que você está enfrentando, difícil que você está enfrentando, você vai passar por ela, se você passar dela, com muita mais dor, com muito mais dor, com muita mais dificuldade. Mas Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Jesus tem total capacidade, por ser divino. Jesus tem amor suficiente por você para socorrer nas tuas dificuldades, mas Ele exige de você fé. Deus colocou um crente ao seu lado. Se você tem intimidade com essa pessoa, diga assim para ela: por favor, Deus quer que você tenha fé. Deus quer que você tenha fé. Diga assim para ela, pergunte: como está a sua fé? Como está a sua fé? O Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 5, versículo 36, conta uma história de um homem de destaque eclesiástico de seu tempo. O nome dele é Jairo. Ele vai até Jesus e pede: mestre, a minha filha está enferma, vem na minha casa, visita meu lar. Diz a Bíblia que Jesus vai, mas no caminho uma mulher que está há 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Era como se aquela mulher estivesse atrapalhando o milagre de Jairo. Todo mundo, irmão, tem uma necessidade. Todo mundo tem uma guerra. Mas nós temos que nos ajudar. Como é que o crente passa pela guerra? Orando. Tem um jargão de um eterno candidato aqui no Maranhão, que ele diz que só a luta muda a vida. Eterno candidato. Só a luta muda a vida. Pois o crente, ele entende que só a oração move a mão de Deus. Você diz assim: ai, Deus está doendo, não move a mão de Deus. Mas se você orar e dizer: Senhor, põe a tua mão aqui. Senhor, cure. Senhor, levante. Senhor, proteja. Senhor, guarda. Isso é fé. E Jairo poderia pensar: essa mulher está me atrapalhando, minha filha está quase morrendo, eu preciso ir lá levar ele, eu vou perder minha filha. As duas tinham 12 anos. Isso para mim não é coincidência, não. Enquanto uma nascia, a outra começava a morrer. E Deus cruza o caminho dessas duas pessoas, uma mulher e uma menina. Uma que estava bem e a outra que estava mal. Uma já estava morrendo, a outra já estava morta. Só que Jesus entra em cena. Quando os homens vêm da casa de Jairo, o que é que eles falam para ele? Ei, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta. Jesus vira para ele, antes mesmo de curar aquela mulher,
que é Marcos 5,36. Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Jesus sabia que era necessário Jairo manter um coração esperançoso, um coração de fé, um coração de quem confia, um coração de crer. Pelo amor de Deus, tire as palavras de murmuração da tua boca. Coloque palavras de crente vencedor em Cristo Jesus. Que alguém pode perguntar: por que não sei, para que também não sei, como também não sei, e como será também não sei, mas eu sei quem sabe, o meu Redentor vive, como disse Jó. É preciso ter fé, é preciso crer, é o que diz a palavra. Jesus diz para ele: não temas, crê somente, porque a dúvida vai tentar arrebatar o teu coração. O medo vai tentar arrancar a bênção de tuas mãos. A angústia vai tentar, é sentimento. Jesus sabia que ele iria se abater com aquela notícia. Eu não sei se Jairo ia sair correndo para sua casa chorando, mas Jesus, que conhece Jairo, diz para ele: não temas. Oh, glória. Por que Jesus diz não temas? Porque a gente teme. E ele não está dizendo que é errado a gente temer, nós somos humanos. Um crente não tem um coração de ferro, crente não tem coração de bronze. O crente é um ser humano comum, normal. A diferença: serve um Deus poderoso, serve a um Deus que pode. Meu irmão, não temas. Eu não sei o que te traz essa congregação, você que nos visita, não sei como você chegou aqui, mas há uma palavra de Deus para você. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer fazer de você uma pessoa diferente. Não temas, creia somente. Era o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Mas a gente precisa avançar. Vamos lá ainda para o versículo de número 7 em diante. Não vamos ler em face do tempo, mas nós vemos que Jesus, depois de dizer, no versículos 2 em diante, para eles não se turbarem, para eles não se afligirem, Jesus começa a dizer no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se vocês estão preocupados, tensos, para onde vamos? Jesus estava dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. A diferença não é todo mundo que vai para lá. É um pouco de arrebatamento da igreja que está sendo dito em João 14. Quando Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar para vocês. Jesus mostra, e é o terceiro tópico dessa ministração, que o que Jesus quer de você é que você caminhe. Porque os versículos seguem. E Jesus mostra para eles. Porque o próprio Tomé diz: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai. E como é que a gente sabe o caminho? Não sabe. Ainda bem que Tomé estava no lugar certo, na hora certa. Porque é respondendo Tomé que Jesus disse: Tomé, estou parafraseando, é óbvio, eu sou o caminho. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Vocês não precisam de GPS. O Waze só vai te levar para a terra. Mas eu sou Jesus e eu quero te levar para a morada celestial. Jesus disse: eu sou o caminho. Uma das poucas vezes que Jesus usa a expressão eu. Mas para demonstrar que o caminho é único, ele diz: eu sou o caminho. Alguém pode dizer que todos os caminhos levam a Deus. Pode dizer. A boca é sua. Mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho. Pastor, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Quadrangular Presbiteriana, Cristã e etc. As placas institucionais, os CNPJs, não são o caminho.
nos mostra um caminho, através das ministrações, dos estudos e etc. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. Tomé estava perdido, ainda bem que ele estava perdido, porque ele fez o meu Cristo falar, uma das expressões mais lindas que eu acho da Bíblia Sagrada. Quando Jesus diz: eu sou o caminho. E para uma sociedade que vive o relativismo, Jesus diz: eu sou a verdade. E para quem busca preencher-se de alguma coisa, Jesus diz: eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus começa a revelar o Pai nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você acha que Jesus está mentindo? Não está. Só há um caminho que nos leva até o Pai: Jesus, o nosso meigo Salvador, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Por isso que Ele quer, o que Jesus quer de você, Ele quer que você caminhe. Olhe para cá, por favor, olhe para cá. Jesus quer que você caminhe. Caminhe em Cristo. Caminhe com Cristo. São duas coisas totalmente diferentes. Ele já disse que Ele é o caminho, pois caminhe em Cristo. E é tão bom quando temos na caminhada a companhia do nosso Cristo para nos ajudar. É preciso caminhar em Cristo. É preciso fazer uma aliança com Ele. Jesus sabia que eles iriam se espalhar, iriam viver como fugitivos, mas Jesus tinha algo a deixar no coração e na mente deles. O quê? Não se preocupem, há uma casa para vocês no céu. Talvez você esteja preocupado com as semestrais para pagar. Talvez você esteja preocupado para pagar o boleto do financiamento. Talvez você esteja preocupado em pagar o aluguel que venceu hoje, dia 10, amanhã é dia 11. Eu quero lembrar para você que Jesus disse que tem uma morada para nós. Isso nos mostra que a morada de Deus, os céus, o céu não é abstrato, como alguns deturpam textos para dizer que aquilo era uma força de expressão de Jesus. Não, Jesus está falando de um lugar. Existe um espaço concreto, não é abstrato. Há um espaço reservado por Deus, preparado por Deus para nós. Eu não sei você, mas eu estou aqui de passagem. Porque o meu compromisso, o meu alvo, não está na terra, está no céu. Eu não estou preparado para as coisas da terra, eu estou preparado para as coisas do céu. O meu e o teu compromisso tem que ser com o céu. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Você está preparado para ir para lá? Você está preparado para ir para lá? Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus quer que você caminhe em direção a Deus. Você está caminhando em direção a Deus? Você está caminhando em direção a Cristo? Não olhe os percalços, não olhe as lutas, não foque nas dificuldades. Olhe para o alvo. O alvo é Cristo. Se o alvo é Cristo, a caminhada tem que continuar. Não é errado você sentir o golpe. Lembra de Neemias? Eu queria o apoio dos pais aqui, por favor. Lembra de Neemias? Quando ele recebeu a notícia que os muros de Jerusalém estavam no chão, diz a Bíblia que ele diz o quê? Então, sentei e chorei por longos dias, muitos dias. Depois, diz o versículo, então orei ao Deus dos céus.
Então observe que uma hora a gente sente o golpe, uma hora você vai se entristecer, uma notícia ruim pode chegar, é normal sentir. Mas não dá para ficar só nesse estágio. Você tem que se levantar para continuar caminhando. Há uma caminhada espiritual em Jesus a ser feita. E ela não se faz prostrado. Há uma caminhada em Cristo para ser seguida por você. É por isso que Jesus nos diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus nos mostra que essa morada nos aguarda e nos espera. E Neemias, depois que ele orou ao Deus dos céus, ele procura uma outra forma de resolver as suas dificuldades. Ele continuou caminhando. Eu quero que você lembre de Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. Depois que Elias derrota os profetas de Baal, e ele é ameaçado de morte por Jezabel, diz a Bíblia que ele saiu fugido, com medo de morrer, se tranca em uma caverna. Você sabe qual a parte mais linda dessa história que eu acho? Quando Deus diz, então a palavra de Deus, coloca para nós, 19:9 de 1 Reis, quando Deus diz para ele, então veio a palavra do Senhor a Elias e disse: que fazes aqui, Elias? Deus não diz assim: o que fazes aí? Deus diz: o que fazes aqui? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Se Deus dissesse: o que fazes aí? Deus estava distante de Elias, porque ele era um medroso, era um fujão. Mas quando Jesus diz: o que fazes aqui? Ele continua conosco. Ele está conosco. Quando alguém quer ficar perto de ti porque tu está bem, quando alguém não quer ficar perto de ti porque tu não está bem, quando tu não tem algo para oferecer, meu irmão, vai ter um que em qualquer circunstância, até dentro da caverna, não nos larga. Esse alguém é Deus. Que fazes aqui? Aqui não é o teu lugar, Elias. É tempo de caminhar. Deus quer que você caminhe. Pegue na mão desse crente, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim: Deus está te chamando para prosseguir uma caminhada. Palavras podem machucar, ações podem machucar, mas não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de parar. Minha irmã, meu irmão, levante-se e continue a sua caminhada. Que fazes aqui, Elias? Oh, glória! Que fazes aqui? Porque eu sou contigo. Eu não te deixo, eu não te abandono. E é por isso que Ele reservou uma morada para nós. Projeta para mim, meu filho, capítulo 14 de João, versículo 27, para a gente encerrar a ministração. O mesmo Jesus que estava angustiado, preocupado, aflito. Oh, glória! É o mesmo que, ao encerrar o seu momento com os apóstolos, ele diz: deixo-vos a paz. Aleluia. A nossa caminhada na terra é temporária. Nosso alvo é o céu. Não somos ignorantes como quem não tem esperança. Nós temos um tempo, um limite aqui na terra. Nós temos aqui uma passagem. O nosso alvo é a mansão celestial, a morada preparada por Deus para mim e para ti. Mas até lá, irmã, Jesus disse: deixo-vos a paz. Oh, aleluia. A minha paz vos dou. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Não sei como você veio para cá. Mas receba a paz de Deus no teu coração. Paz para você dormir. Paz para você produzir. Paz para você trabalhar amanhã.
Porque tem hora que Deus não acalma a tempestade, mas Ele acalma o coração de quem está na tempestade. Pois quando Deus acalma o coração, é mesmo de quem tem acalmado a tempestade. A única coisa que a gente precisa saber é a hora que nós vamos louvá-lo, a hora que nós vamos ver Deus resolvendo. Deixo-vos a paz. Minha amiga irmã Júcia, Jesus diz: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus repete: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fique de pé, por favor.